mundo a foi transformado. A aviação muda o mundo até hoje, né? Sempre foi assim, né? E o que se busca hoje continua nessa busca do maior alcance, maior eficiência, carregando mais passageiros, mais velocidade. Então a gente está num limite hoje de velocidade até entrar num voo comercial supersônico de novo, como foi o Concorde. Né? Se você voar... O que faltou do Concorde? Ele era muito caro, né? Não, também. O Concorde, assim, o Concorde é um dos últimos produtos de um momento que a humanidade olhava para o futuro com otimismo. Hoje a gente olha com incrível pessimismo. O futuro vai ser um lugar muito pior do que o presente. Naquela época, o futuro ia ser mais legal. Você ia voar mais rápido, você ia pisar na Lua, você ia usar uma roupa de um tamanho só que ela se expandia, contraía. Tem um monte de características que faziam com que aquela geração olhasse para o futuro com otimismo. Hoje não. Vai pegar fogo na floresta, o nível do mar vai subir, o combustível fóssil. Hoje é catástrofe. O futuro hoje é horrível. Naquela época não. Senta a borduna, toca o pau, porque vai ser demais o futuro. E esse espírito é importantíssimo para você empreender, né? Se você entra em campo e fala, puta, meu time vai ser goleado, a chance de você tomar uma goleada é muito maior do que você entrar em campo e falar, não, nós vamos arrebentar esses caras. E aí você faz 3 ou 4 gols, como o meu time vem fazendo sempre, assim, né? Nos últimos anos, inclusive no seu. Mas enfim, eu tô provocando e não tá comprando, tá bom. Mas voltando, não, vamos falar sério. Respeito. Eu gosto mais do teu irmão. Ele é mais correto. Eu também gosto mais do meu irmão do que de mim. Mas voltando, então o Concorde ele nasceu nesse espírito, no espírito dos anos 60, que uau, vai dar tudo certo. Projetaram o avião para ser supersônico, ele ficou pronto e voou em 1969, que foi o ano que teve o primeiro 747, o primeiro Concorde e o pouso na Lua. Então 3 grandes coisas na aviação, na aeronáutica. Só que aí, na medida que ele foi sendo desenvolvido, você tem o choque do petróleo em 73, que o preço do combustível explode. Ele era beberrão, ele bebia muito combustível para voar rápido. E ele foi empurrado, né, pelos governos, porque nesse meio, nesse cenário, já era um projeto para, eu acho melhor não ir por esse caminho. Mas principalmente o governo britânico já tinha passado por vários fracassos da indústria aeronáutica deles, como o primeiro jato comercial que não deu certo e outros projetos de avião gigantesco. Você pega o Britannia, pega o Brabazon, são aviões, um para ser extremamente luxuoso, o outro para ser um avião muito grande. Os dois fracassaram, então eles já tinham um histórico de a aviação não está indo para o caminho que a gente gostaria. Então eles lidarem com mais um fracasso como o Concorde também seria um agravante. Então, tanto o governo francês quanto o governo britânico falaram, vamos continuar com esse desenvolvimento. E fracassar no futuro. Não. Calma. Antes do choque do petróleo, até a Panair do Brasil tinha encomendado o Concorde. Tá. Sim, era o futuro. Era o futuro. Então, assim, nos anos 60 havia duas apostas importantes. Velocidade, Concorde. Sim. Capacidade, Boeing 747. Jumbo, 400 lugares. E o Concorde... 100 lugares, mas voando a 2.200 por hora. Você quer velocidade ou quer espaço e podia conforto, ter os dois. Né? Só que aí o choque do petróleo em 73 começa a destruir economicamente a proposta do Concorde. O preço da passagem fica proibitivo para você poder recompensar aquele investimento. Várias companhias aéreas desistem. E aí, discordando um pouquinho de você, os governos britânico e franceses falaram não. A gente vai bancar isso daí. Não, mas é exatamente isso que eu falei. Mantiveram o programa. Vamos fazer isso daí. Bom. Okay. Não, foi isso que eu falei. E os franceses no sentido de assim, não vamos fazer mais um avião não dar certo. Vamos fazer isso. Os franceses nunca tiveram dúvida. Os franceses sempre apoiaram o Concorde. Tanto que a linha de produção do Concorde, de montagem final, ela ficou em Toulouse, na França. Né? Várias partes eram feitas na Inglaterra, mas eram levadas para finalização. E o nome acabou ficando em francês, né? Que é outra história muito engraçada. Porque ele é escrito Concorde com E no final, né? Que é a grafia francesa. Em inglês seria Concorde, sem o E no final. E aí chegou um momento que teve um impasse ridículo lá que fala assim, não, com o E no final o nome tem que ser outro. E aí um jornalista britânico falou, gente, calma, esse E no final é E de England. É de Entente Cordiale, que era uma política que amaciava as relações entre Reino Unido e França. Né? E aí depois o pessoal falou, não, tem a ver com o environment, porque ele também vai ser um avião que vai, de uma certa maneira,
facilitar algumas coisas no que diz respeito à transformação do planeta e tal. Tremenda bobagem, porque quando o Concorde nasceu não existia nenhuma consciência ecológica. E ele não é nada ecológico, né? Não, nem um pouco, né? Agora, era uma maravilha para voar, né? Eu fiz um voo e nunca mais vou esquecer. Né? Pois é, caralho. Então eu ia te perguntar se tu voou no Concorde. Uma vez. Mas no finalzinho dele. Você foi de já, onde né? pra onde? Eu fui de Londres para Londres. É o seguinte, um voozinho de merda que tu fez, é isso? nem um pouco. Foi no Concorde. Não tinha voo de merda é que no assim, Concorde. o Concorde foram produzidos 20... Gia. Foram produzidos 20 e foram entregues para 2 companhias 14, né? 7 para cada uma. A companhia era do Reino Unido, né? A British Airways e a Air France. E como era pouco avião, tinha pouco tripulante, e assim, eles chegaram à conclusão que era mais fácil treinar os tripulantes em voos em que eles decolariam vazios e os pilotos iam fazendo as horas necessárias para voar. Aí as companhias aéreas que precisavam recuperar parte desse investimento falaram: vamos pegar esses voos de treino e vender as poltronas lá atrás. Não vai ser o custo de uma passagem, os caras vão voar aí por volta de 2 horas e a gente vende. Entendi, E eu sobrei um dia em Londres, uma reunião fadiada, fiquei lá, abri o jornal, tinha lá, almoço supersônico, 500 libras. Você sobe no Concorde ao meio-dia, 2 horas da tarde você está de volta. Vai até a Islândia, 2 vezes a velocidade do som, 60 mil pés de altitude, que é a altitude que ele voava, que era o dobro de um avião normal, praticamente. E aí você volta. Falei, cara, é aqui, né? Fui lá, comprei a passagem domingão. Eu iria muito também, cara. E assim, eu estava junto com outras 99 pessoas que estavam provavelmente fazendo o primeiro e último voo no Concorde. Então estava todo mundo encantado, eu inclusive, né? Imagina. Porque não é aquele cara, não é o artista ou o empresário Que tá só entrando no vai 3 vezes por Concorde, semana no Concorde. Era um bando de nerds, né? Ou de aposentados, ou enfim, 500 libras é caro, mas não quebra a banca. Mas né? para fazer um voo no Concorde Pô, é um investimento. Puta, foi o melhor investimento que eu fiz na vida. E foi setembro de 96. E algumas coisas interessantes. A janela era desse tamanho. Então você tinha que enfiar o olho assim para poder ver para fora. A janela era pequenininha, tamanho de um livro de bolso. Tá. Ele era apertadíssimo, super barulhento, mas muito barulhento. Não era barulho do motor, era barulho da fricção do ar na fuselagem. Então era um guá! Acelerava que nem um demônio, que nem um caça. Na hora que o comandante acelerou na pista, a gente grudou no banco. Assim. Então foi, assim, uma experiência aeronáutica completamente inesquecível. Mas estar dentro dele lá é parecido com estar dentro de um avião hoje em dia? Sim. Tirando que é mais apertado, mal barulhão. Ele parece um jato regional. Tá. Ou um Fokker 27, para quem conhece. 2 poltronas, corredorzinho apertado, 2 poltronas. E assim, não tinha muito espaço, as cadeiras não reclinavam muito. E tinha as compensações, uma bela carta de vinhos, umas refeições de primeira classe, assim, tal, caviar, champanhe. Nesse voo foi um pouquinho mais modesto, mas ainda muito bom. O avião estava chegando, eu vi que todo mundo começou a fazer a feirinha, né? Tirar a instrução de segurança, pegar não sei o quê e tal. Aí todo mundo, né? Pondo assim na sacolinha. Aí a comissária falou: bom, senhores, estamos chegando a Londres, muito obrigado por terem voado hoje conosco. E esses itens que vocês pensam que estão levando furtivamente são todos de vocês. Podem levar sem nenhum problema. Muito bom. Já sabia que ia rolar, né? Pois é, né? Quem que não vai levar de lembrança? Vai, dá pra imprimir um outro livrinho Não pôr é. ali, porra, foda-se. E é interessante esse glamour que se criou em cima do Concorde também, que foi uma estratégia das companhias aéreas, porque no início dos anos 80 a conta do Concorde nunca fechou. E no início dos anos 80 já era mais difícil, né? Na verdade, assim, a conta da Air France nunca fechou. Sim. A British conseguiu ganhar dinheiro com o Concorde. A British sempre operou o Concorde melhor e Londres foi um mercado que era mais Londres, Nova robusto York. do que o Paris, Nova York. Mas eles criaram isso, a conta começou a fechar porque eles elevaram esse preço também por conta Quanto do voo era supersônico. normalmente, vocês sabem? Não lembro. $12.000. Na Nossa. época dos anos 80. Na época que eu voei, uma ida e volta Londres, Nova York dava aproximadamente $12.000. Porém, Tu fazia isso quanto tempo? como assim? Quanto tempo de voo? 3 horas e... 3 horas, o recorde é 2 horas e 52, que foi Foda. um Concorde que pegou um vento de cauda e fez em 2,52. É a travessia mais rápida de um Concorde, 2,52, a aeronave matrícula GBOAD. Eles... Que é... Não, é que eles Nerd. esse avião acabou ficando marcado para as pessoas com muito dinheiro, artistas. Tem a história do cantor que é o Phil Collins. Sim. O Phil Collins, que saiu do Live Aid na Europa,
voou para Nova York e fez o Live Aid nos Estados Unidos no mesmo dia, graças ao Concorde, né? Então não seria possível um voo desse. Então ele ficou muito marcado com essas coisas, campanhas de marcas. Ele era assim, ele completamente no Réveillon do ano 2000, teve uma turma que comemorou em Londres à meia-noite, catou um Concorde, voou e comemorou à meia-noite em Nova York. Porque o fuso horário de Londres e Nova York é maior do que o tempo de voo do Concorde. Então você praticamente chega antes. Tu brinca de ano novo duas vezes. Tinha um modelo escala 1:3 do Concorde na entrada do aeroporto de Londres. E embaixo desse modelo gigante estava a seguinte frase: Arrive before you leave. Então chegue antes de partir. Enfim. E um grande problema do voo supersônico também, que acabou limitando muito a operação do Concorde, foi o próprio boom sônico, né? Dentro dos Estados Unidos já não era permitido o voo de avião supersônico dentro do território americano. Então, um avião que foi desenvolvido para voar em território europeu, território americano, você fazer um voo entre Nova York e Califórnia, e Los Angeles, a Califórnia, reduzir pela metade o tempo desse voo, só que você já não pode voar no território americano, você já restringe muito a sua operação. A regra americana acabou também indo para a regra europeia. Então, você vai para onde dentro da Europa se você não pode voar supersônico dentro da Europa? Logo, o Concorde acabou se limitando em rotas que ligam cidades costeiras. E aí, no final, acabou sendo Londres, Nova York, Paris, Nova York, por conta das duas companhias aéreas. Então, se tornou um avião restrito, né? Veio para o Rio de Janeiro também, mas no final estava mais restrito a essas rotas. Muito caro. Então se glamourizou muito também o avião para os artistas, para os milionários. Aí serve caviar, serve champanhe. Era um evento. Voar no Concorde não é só o voo supersônico. Se tornou um evento. Até pessoas que saem de Londres e voltam para Londres, né? Eu iria também. Então, eu também faço. E o avião foi ficando obsoleto, né? Então, quando chegou nos anos 90, você olha o painel de um Concorde, se até der para colocar aí, é um Bota painel aí um já painel de um Concorde. Completamente antigo, tudo analógico. É um avião desenvolvido nos anos 60, né? Então, acabou ficando muito caro para modernizar esse painel. Um avião que transportava, que era operado por 2 pilotos e um engenheiro de voo, que é esse painel, na primeira foto ali dá para ver o painel do engenheiro de voo. Então, uma composição de tripulação Calma aí. Isso é tudo botãozinho. Em cima nem tudo. Na parte de cima, mais em cima aqui é circuit breaker, que é disjuntor, tipo um fusível, né? Então não é tudo botãozinho. Mas sim, tinha botãozinho pra caramba. E aí quando você fica puto quando eu falo botãozinho? Essa é a foto de um Boeing 747. É verdade. Cadê do Concorde? Mas é muito parecido. Não, é parecido. Tô dizendo no sentido de composição de até essa daqui, essa daí ali a segunda ali. A composição é a mesma. Tô dizendo no sentido de 2 pilotos, um piloto e um engenheiro de voo. Motores. E um monte de botãozinho de circuit breaker da mesma forma e 4 motores, assim como o Boeing 747. Mas o que eu queria dizer aqui é o seguinte, já entra numa época dos anos 90 que o engenheiro de voo já começa a cair em desuso, os aviões já não usam mais o engenheiro de voo, os aviões vão se modernizando, o painel vai ficando cada vez mais moderno, e você fazer um retrofit de painel, modernização do painel do Concorde passou a ser inviável. O avião consumia muito combustível, operava com 4 motores turbojato extremamente barulhentos, que não era mais todo aeroporto que recebia um avião com um nível de ruído tão alto, porque cada vez mais os aeroportos restringem a questão do nível de ruído. É um problema até hoje? Sim. O lance de não poder voar em supersônico dentro do... Sim, você ainda... O problema do boom sônico, ele é um problema aerodinâmico. Não tem nem como... Existem vários estudos já em desenvolvimento pela NASA, por outros lugares que tentam diminuir a propagação desse boom sônico.